Na primavera de 2006, Inigo Philbrick ainda era um jovem de 19 anos, que começava a dar seus primeiros passos no mundo da arte. Filho de pais com afinidade artística, ele já respirava telas, galerias e trocas silenciosas de olhares em vernissagens. Suas iniciais formações foram numa galeria londrina de prestígio, onde rapidamente absorveu códigos, como se negociar arte, como conquistar colecionadores, como transitar entre o glamuroso e o oculto. Com talento social, charme e uma visão ambiciosa, ele gostava de se apresentar como o interlocutor entre o artista e o investidor rico. Aos poucos, Philbrick foi construindo sua reputação. Tinha galerias em Londres e em Miami, fechava negócios de alto valor, circulava entre jatos privados, festas nos Hamptons e coquetéis em Mayfair. O mundo da arte contemporânea reagia a ele como se fosse a próxima grande promessa, ou talvez a próxima grande surpresa. Por trás desse brilho, porém, começou a germinar uma inquietação. No mercado secundário de arte, obras pós-guerra e contemporâneas, há algo que muitos preferem não ver: falta de transparência, preços que voam, contratos que ninguém revisa com rigor. Philbrick percebeu essa brecha e decidiu explorá-la. Em vez de somente negociar obras legítimas e bem documentadas, ele passou a estruturar deals que pareciam grandes vitórias para seus clientes e, secretamente, grandes vitórias para ele próprio. Ele operava assim: comprava ou possuía obras de alto valor, oferecia a investidores a chance de participarem de uma parte dessas obras como se fosse investimento em arte, utilizava documentos, contratos, nomes de fachada, organizava colaterais aparentemente sólidos, tudo para alimentar seu estilo de vida espetacular. No entanto, os sinais de alerta começaram a aparecer. Colecionadores que tinham dificuldade em ver fisicamente as obras, contratos que mencionavam garantias ou direito de recompra que nunca eram exercidas, e uma sensação crescente de que a marca Philbrick funcionava como selo de luxo mais do que como selo de substância. Assim, o palco estava montado para o próximo ato, aquele em que a ambição encontraria a fragilidade do sistema. Com o passar dos anos, Philbrick converteu seu negócio de arte em uma máquina de sedução financeira. Ele lidava com colecionadores abastados, que não só queriam obras, queriam acesso, prestígio, networking. Philbrick oferecia a ambos. Ele apresentava peças de artistas como Jean-Michel Basquiat, Rudolf Stingel, Christopher Wool, nomes que davam credibilidade instantânea. Em um dos casos, ele convenceu investidores de que uma pintura Basquiat, denominada Humidity, 1982, poderia ser adquirida por algo em torno de 4 milhões, enquanto, na verdade, o valor real pago por ele havia sido menor. Vanity Fair Prize 2, The National Prize 2. Neste mundo de luxo e arte, Philbrick ocupava o centro do palco. Carros de luxo, festas glamourosas, viagens, jatos. Ele ostentava um estilo de vida que legitimava sua narrativa. Quem lida com milhões não pode parecer modesto. Mas a arrogância traz consigo riscos, e no mercado de arte, o menor deslize pode revelar fissuras. Ele passou a fazer algo mais ousado: vender mais de 100% de direitos sobre uma obra para diversos investidores ou usar a mesma obra como garantia de múltiplos empréstimos sem que os coproprietários ou compradores soubessem da complexidade por trás. Euronews +1. Alguns parceiros começaram a desconfiar. Documentos que prometiam garantias que não existiam, contratos que mencionavam vendedores fictícios ou identidades roubadas. Em uma circunstância, Philbrick listou um vendedor com identidade furtada para dar aparência de legalidade ao negócio. Artfix Daily. Para muitos era difícil acreditar que alguém tão bem situado poderia ser enganado. Mas o triunfo de Philbrick também se devia ao fato de que poucos no mercado da arte exigem auditoria exaustiva. Tudo funciona muitas vezes no sigilo, na confiança, no prestígio. Ele surfava a onda até que a maré virou. Em meados de 2019, as rachaduras se tornaram visíveis. Processos civis começaram a ser movidos contra Philbrick
por investidores que exigiam explicações sobre obras que nunca viram, documentos que não batiam, garantias que nunca foram cumpridas. Conforme descrito pela justiça norte-americana, ele havia orquestrado um esquema de fraude envolvendo mais de 86 milhões de dólares. Departamento de Justiça. Sentindo o cerco se fechar, Philbrick tomou uma atitude drástica. Fugiu. Ele abandonou suas galerias em Londres e Miami e viajou para locais remotos em busca de refúgio, entre eles a ilha de Vanuatu, no Pacífico Sul. Euronews. Durante esse período, o que antes oferecia glamour transformou-se em paranoia. Ele vivia com medo de ser descoberto, de que seus credores e vítimas o localizassem, de que documentos fossem vasculhados. Enquanto isso, os investidores exasperados buscavam recuperar o que investiram, mas esbarravam em estruturas opacas, em contratos que não tinham respaldo real e em um sistema que só agora começava a reagir. No Tribunal Federal em Nova York, o procurador afirmou: Philbrick era um vigarista em série que aproveitou a falta de transparência no mercado de arte para defraudar colecionadores, investidores e credores de mais de 86 milhões. Por isso, o esquema foi considerado um dos maiores fraudes artísticas da história. The National, quando ocorreu a prisão, muitos ficaram estupefatos. Aquele jovem promissor que falava de arte com tanto domínio, transformado em réu. A queda trouxe à tona não só a história de Philbrick, mas também vulnerabilidades profundas no mercado de arte. Falta de regulação, demasiada confiança, excessiva opacidade. Para muitas vítimas, já era tarde. O que parecia ser investimento visionário virou ruína. Para Philbrick, era o fim de uma era, mas ainda não o fim da história. Em 18 de novembro de 2021, Philbrick se declarou culpado de uma única acusação de fraude eletrônica, wire fraud, perante o Tribunal do Distrito Sul de Nova York. Departamento de Justiça. No dia 23 de maio de 2022, o juiz Sidney H. Stein o sentenciou a 84 meses de prisão, 7 anos, mais 2 anos de liberdade supervisionada, e ordenou a restituição de 86,7 milhões de reais. Euronews. Durante o julgamento, foram revelados os métodos: vendas de participações em obras que já tinham coproprietários, obras usadas como garantia para múltiplos empréstimos, contratos falsificados, identidade roubada de vendedores fictícios. E várias peças-chave eram mencionadas: a pintura Humidity de Basquiat, uma obra de Christopher Wool, uma de Stengel, retratando Picasso. Arte Jornal Place 1. Para o mundo da arte, o tremor foi forte. Não só porque bilhões de dólares estavam em jogo, mas porque o escândalo expôs o quanto o sistema podia ser manipulado. Para os investidores, a lição era brutal. Prestígio não era sinônimo de segurança. Para Philbrick, a glória virou passado, e o futuro tornou-se incerto. Enquanto ele cumpria a pena, muitos se perguntavam: onde estavam os fundos desviados? Onde estavam as obras? Quantas vítimas jamais veriam retorno? O sistema de restituição era lento e complexo, e as esperanças muitas vezes esbarravam na realidade dura dos litígios internacionais. E no meio de tudo, Philbrick parecia manter certa postura. Em entrevistas afirmou que fez tudo pelo dinheiro. Em audiência disse: "For the money, Your Honor." The National a arrogância que dissera antes nas galerias pôde ser vista também nos tribunais. Mas agora ele estava atrás das grades, e o espetáculo virara investigação. Após cumprir cerca de 4 anos de sua pena, Inigo Philbrick foi liberado em 2024. Seu nome permanece marcado, não apenas como ex-negociante, mas como símbolo de um sistema vulnerável. The Sun Place 1. O mercado de arte, por sua vez, está mudando lentamente. Mais atenção sobre transparência, due diligence, avaliação de risco e menos crença de que arte é sempre investimento seguro. O caso Philbrick virou matéria-prima para documentários, debates e algumas reformas. The Week. Para os investidores e para o público, essa história traz vários ensinamentos dramáticos. A linha entre visão e ganância, o poder da aparência,
a fragilidade de mercados opacos, a queda inevitável de quem ignora limites. Mesmo com a aparente normalização de Philbrick, o seu retorno ao mundo da arte é visto com ceticismo. Muitos perguntam: é possível recuperar reputação depois de fraude desse nível? E para o canal Falconomize, que foca em economia e promoções, essa história pode funcionar como alerta. Nem tudo que reluz é investimento seguro. Até mesmo dentre os mais confiáveis pode haver risco oculto. A combinação de charme, exclusividade e promessa de retorno veloz pode mascarar uma fraude. Por fim, a figura de Philbrick é paradoxal. Jovem, sofisticado, com um talento inegável para negociar, mas também com escolhas que o levaram ao colapso. O legado, um estrondo no mercado de arte, e uma narrativa rica para contar. Seu estilo de vida, a fuga, o julgamento, a restituição, o retorno, são todos elementos de um filme real que mescla glamour, crime e queda. E no final, o que sobra? Rede de vítimas, mercado abertamente vulnerável e um alerta poderoso para quem investe ou consome arte. O golpe foi revelado, mas há outros esperando na sombra. Quer descobrir quem será o próximo? Então se inscreva agora e deixe o like, porque a verdade ainda tem preço.